Como era a sua criança? Sorridente, desperta, tranquila, curiosa, bonita. Quando eu olho para minha criança, eu vejo uma menininha bem boazinha assim, mas um boazinha de tranquila, não o boazinha da máscara, né? Curiosa e falante, muito falante. Ouvia muito, para de falar. Eu também ouvia muito isso. Suelen, eu também era essa criança bem falante. A Carol, a Ana tá falando que era espoleta. Tem aqui a curiosa, livre, alegre, espontânea, caladinha, tristinha e solitária. E quando eu vejo aqui, já começo a pensar se essa caladinha, tristinha e solitária também não está vindo junto com rótulos, com coisas que nós crescemos, ouvimos, assimilamos e repetimos para nossa criança. Porque nem sempre o tristinha é uma interpretação. Uma criança mais calada, mais na dela, que gosta de ter, né, o seu espaço mais reservado, não necessariamente é uma criança triste, solitária. Mas muitas vezes, e acontece muito, as pessoas interpretam o nosso jeito de ser e colocam isso para nós como verdade. E a gente cresce a partir dessa compreensão, acreditando que é isso que a gente é. E a criança, para corresponder, né, a identificação que o adulto está trazendo para a gente começa a se comportar exatamente como é dito. E isso é muito sério. Olha como isso fica registrado lá na nossa origem, na nossa raiz. Me cobravam para sorrir, mas eu não via sentido em sorrir sem ser de verdade. Hoje eu entendo, mas me sentia cobrada, fui rotulada como uma menina chata. Veja, gente, quantas lembranças ficam registradas a partir daquilo que nós ouvimos. E muitas vezes não está ligado à nossa essência, à realidade da nossa criança. A nossa lembrança, ela vai passar, a nossa história toda, ela vai passando por transformações. A nossa memória, ela vai sendo reconstruída o tempo todo. A partir das falas que nós ouvimos, das histórias que nós vamos repetindo. É como se, para a gente poder organizar tudo lá dentro, a gente vai criando, né, preenchendo as lacunas que a gente não tem acesso consciente. Trabalhar com a criança interior é a gente poder se libertar desses roteiros que a gente às vezes se cobra de contar sobre quem nós fomos e o que nos aconteceu, para a gente poder sentir quem é essa criança que eu sinto aqui. Porque olha que interessante, quando eu pergunto, olha para a tua foto, escuta um pouquinho dessas palavras de criança e me diz o que vem para você da tua criança. Muitas falas aqui vêm como rótulos, como lembranças, como memórias, e não cabe a mim julgar se são memórias reais, memórias construídas, né? Mas são memórias, mas não é o que eu hoje vejo na foto e descrevo. Entende? Por que isso acontece? Porque a gente tem uma criança ferida. Porque essa criança que está aqui já ouviu tantas coisas, já foi tantas vezes invalidada, já foi tantas vezes criticada, né? E o que eu vejo aqui na maioria dos comentários é crítica, julgamento, rótulos. E a essência, a verdade dessa criança, ela vai ficando meio que camuflada ali no meio. Quando eu falo da criança de potência, às vezes fica confuso para a gente perceber, né? Como tem gente que comentou, minha infância foi triste, minha infância foi difícil, e eu não estou invalidando. Tiveram, sim, histórias muito difíceis. Mas a criança, ela nasce com uma verdade dentro dela, de amor, de curiosidade, de espontaneidade, de liberdade, que por tantos traumas, medos e tantas palavras que vêm na nossa direção, essa parte nossa fica escondidinha lá dentro, porque é mais seguro, porque é mais uma proteção melhor. Então, eu vou me garantir aqui, a criança atrás. Para a gente começar a entender
O primeiro ponto que eu quero dividir com vocês é que ninguém é capaz de atender todas as nossas necessidades. E as nossas feridas, elas surgem a partir das necessidades que não são atendidas. Então, para começar, nós somos recebidos nesse mundo por pessoas feridas, por pessoas machucadas, né? É a nossa família, nossa mãe, que vai nos apresentar para o mundo. Então, o bebê tem a parte que ele vai explorando e construindo, mas uma grande parte disso tudo vai vir dos nossos pais, de como eles estão apresentando. E eles têm a história deles, eles têm já feridas deles. A nossa forma de perceber o mundo vem por aquilo que eles nos contam e atravessa a história de dor dos nossos pais. Então, muitas vezes nós vamos perceber o mundo como um lugar de prazer, de alegria, de amor, de família. Outras pessoas vão entender o mundo como um lugar de medo, um lugar de desconfiança, um lugar que é perigoso. Outros vão perceber de diversas formas, a depender de como isso nos é apresentado. E aí já começam as influências, já começa tudo isso a interferir em quem nós somos hoje. A visão que você tem de mundo, aquilo que você percebe quando você está nas suas relações, quando você está no trabalho, quando você está fazendo alguma coisa, fala, ai, não vou confiar. Tudo isso vem desse comecinho lá de trás. A nossa proposta aqui hoje é falar de como a infância interfere na vida adulta. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que tenho, assim, na minha raiz, muita desconfiança. E ninguém chegou e falou, não confie no mundo, que o mundo é um lugar muito perigoso. Mas vinha de maneira assim, cuidado com as pessoas, não confie demais, você pode se machucar, nem todo mundo é confiável, entende? Então eu fui assimilando que é difícil, não dá para confiar nas pessoas. Então, o meu primeiro passo, por conta da minha história, é natural eu começar a conversar com as pessoas, ou qualquer relação, eu ficar meio, será que eu posso confiar mesmo? Será que a qualquer momento não vai me trair? Será que não tem alguma intenção aqui por trás dessa conversa só para me prejudicar? Sabe, aquela desconfiança. Para contribuir, à medida que eu fui crescendo, eu fui vivendo e vendo situações de pessoas que machucavam os outros, que não eram confiáveis, traições, eu fui vendo muitas histórias de amizades desconstruídas. Então, isso foi reforçando, né? E se vocês me permitem abrir um pouquinho mais, então, lembro quando eu era criança, meu pai ele tinha uma instituição que cuidava muito de dependentes químicos, e ele pegava as pessoas, às vezes, na rua, mesmo sem condições de pagar, ele levava. Às vezes, antes disso, teve um momento que a gente sofreu eu tinha 12 anos, 11 para 12 anos, e a gente sofreu um sequestro relâmpago. Eu morava em São Paulo. E depois vieram contar que isso tinha sido mandado por uma das pessoas que tinham sido, né, resgatadas. Então, foi resgatada uma pessoa que tinha uma dívida, então teve esse sequestro. Então, foi uma história. Ninguém sabe se isso é verdade ou não. O fato é que o que eu assimilei, eu criança, já indo para a adolescência, com uma história, com uma visão de mundo, de que o mundo não é confiável, tá vendo? Realmente, não dá para confiar em ninguém, até quem parece ter boa intenção. Porque eu não tinha consciência disso. Então, o que acontecia? Todas as minhas relações, amizades, eu sempre tive dificuldade de ter profundidade nos meus relacionamentos. Por quê? Eu precisava ter muitas garantias para poder confiar, para poder abrir meu coração, para fazer isso que eu estou fazendo aqui com vocês. Então, meu Deus do céu, né? Mas porque está na raiz. Quando eu passei a ampliar minha consciência, entender minha criança, olhar para ela, dizer às pessoas são seres humanos, todo mundo vai falhar em algum momento, e não é por intenção, não é por maldade, é porque tem feridas e tem histórias. Ninguém chega, salvo casos, né, de algum transtorno, alguma doença que interfira nisso, mas na grande maioria dos casos, ninguém te machuca porque quer te machucar. As pessoas machucam porque são feridas e não cuidam das suas feridas.
Comecei a entender isso, e então eu me permiti, com consciência, dar oportunidade para que a minha criança se relacione, porque a criança que eu fui desejava esse relacionamento. Mas no processo desse adultecer, eu bloqueei essa espontaneidade. E aí, conectando com a minha criança, eu consigo, mesmo que a desconfiança venha, dizer: tá tudo bem, eu posso confiar. Hoje eu sou adulta, se alguém não fizer algo, eu consigo me defender. Eu consigo entrar e sair das relações sem ter que ficar presa, sem ser prisioneira, sem ser dependente, sem ser manipulada. Então, isso desperta também minhas habilidades para que eu possa identificar minha dor, minha ferida, e articular e lidar com ela de um modo para eu viver com mais liberdade. Fez sentido para vocês? Reage aqui para eu poder saber se eu trazer o meu exemplo pessoal, não estava no script, mas eu achei que ficaria mais claro eu trazendo o meu exemplo pessoal. Então, o que acontece? Não é culpa de ninguém que a gente vai ter essa visão de mundo. Mas ela vem de seres humanos, de pessoas que têm histórias, a nossa história atravessa outras histórias, nós somos seres transgeracionais, então nós carregamos histórias. Mas a gente não precisa continuar com isso. A gente não precisa levar isso para os que vão vir depois de nós. A gente pode interromper isso com consciência. E é para isso que eu estou aqui hoje com vocês. Então, a gente começa a ouvir dos outros. É o segundo ponto que eu quero trazer aqui. Quem a gente é ou quem a gente deveria ser. E entra um pouco na descrição que vocês trouxeram. Eles vão trazendo nomes, as pessoas ao nosso redor, tio, professor, os nossos pais, familiares. Eles vão nomeando o nosso jeito de ser, isso muito a partir da própria percepção que eles têm de vida e de mundo. Então, se eu sou uma pessoa que tem uma visão de mundo muito marcante com algumas características, eu vejo que todo mundo é malvado, eu não confio em ninguém. Qual a tendência de eu ver uma criança que está pedindo o brinquedo da outra e falar: nossa, como ela é mesquinha, nossa, que criança egoísta, nossa, que criança malvada, como você é ruim. Então, peraí, aquela criança é isso ou ela só quer pegar o brinquedo porque ela é uma criança? Mas aí alguém fala isso e o outro: nossa, é verdade. É verdade, eu já vi ela fazendo isso em outro momento. Ai, gente, menina, pelo amor de Deus. Aí vira a menina malvada, a menina manipuladora, a menina encrenqueira. Entende? E aí essa criança cresce e fala assim: como que você era quando criança? Ah, eu era encrenqueira. Ah, eu sempre fui treta. Ah, eu sempre fui manipuladora. Entende? Olha aqui a Suelen falando. Entendi que a ideia é que a gente saiba se A ideia é que a gente saiba se proteger nas nossas relações com base na situação real e não nos traumas do passado. É isso. Porque aquilo que nós vivemos, gente, a gente não apaga. E eu falo disso o tempo todo. Infelizmente, nós não podemos apagar o que a gente viveu. Mas a gente pode trazer novos significados, novos sentidos. Então, eu posso hoje olhar para a minha história e falar: aquela menina quieta, que não se relacionava, que ficava no cantinho, que era solitária, não tinha amigos, na verdade era uma menina que estava crescendo com medo do mundo, mas que quando eu olho para os olhinhos dela na minha foto, eu vejo uma criança que tinha anseio de se relacionar, que gostava de poder ter pessoas próximas com quem contar. E aí eu trago as minhas referências, porque é o que eu posso falar, não posso falar de você. Mas você pode olhar para si e sentir. Mas, Carol, eu não sei, eu não lembro se eu era uma criança que era, tipo, solitária ou se eu era uma criança que eu era alegre e por algum momento eu fui tolhida. E aí é muito importante a questão da gente trabalhar tudo isso atualizado no hoje. Porque muitas pessoas têm medo de olhar para a criança, entendeu? Porque falam: meu Deus, eu não quero ficar mexendo no passado. Deixa o passado quieto lá, né? Deixa o passado, não mexe no que tá quieto. Eu já me ajustei aqui na vida, já tá fluindo. Mesmo com um monte de perrengue, tá fluindo. Não é sobre o passado, a gente não quer ficar cutucando o passado. Porque ficar mexendo no trauma do passado, ficar revivendo traumas do passado, pode retraumatizar.
E aí as psicólogas que estão aqui, eu vou falar muito disso no curso Manejo. O cuidado que a gente tem que ter para não retraumatizar o paciente. Querer trazer criança interior como recurso para acessar a nossa força, a nossa potência, a nossa essência, é uma coisa. Ficar cutucando ferida é um risco de retraumatizar. Então a gente tem que ter esse cuidado. Hoje em dia a gente vê muita gente aqui nesse Instagram, terra de meu Deus, né? Terra de ninguém, que cada um fala e muitas pessoas vêm com falas e com conteúdos comprometidos com a saúde, com a informação, mas muita gente traz conteúdo para viralizar, para lacrar, e aí acaba trazendo informações, rótulos, reforçando feridas, sem um compromisso. Eu respeito a sua criança e eu quero que você também se respeite. Quando você olhar, então, para a sua criança e vir apenas rótulos, coisas duras, difíceis, às vezes a gente não vai se apegar no roteiro da nossa história. A gente vai se apegar no que a gente pode sentir. Então, quando eu olho para essa menina, o que eu sinto? Eu sinto amor, eu sinto compaixão. Quando eu olho para ela, eu vejo uma menina livre, uma menina solta, mesmo que ninguém nunca tenha me dito, mas quando eu vejo, eu sinto. Então, o que eu sinto é o que está aqui agora, é o que é. Não é o que te dizem, é o que você sente. Por isso, sentir é tão importante no trabalho de criança interior. Eu gosto de trazer essa referência que a nosso cognitivo, né, a nossa compreensão, ela representa o nosso adulto, o nosso emocional representa a criança. Porque a criança, ela não tinha um cérebro maduro para fazer grandes assimilações, assimilar muitas coisas. Mas ela era toda corporal, toda sensorial, todo sentir. Então foi isso que registrou, que a gente sente. À medida que a gente se torna adulto, a gente vai desenvolvendo o nosso cérebro, né? Os estudos falam que o nosso cérebro, ele termina ali, né, o processo de maturação por volta de 20, 21, 22 anos. Então veja que também tem o nosso adolescente interior trazendo muita coisa para a nossa vida adulta. E aí, então sim, a adulta pode vir agora e trazer compreensões de olhar e falar: eu não era desconfiada, eu não sou desconfiada em essência, eu aprendi a ser assim. E ok, porque isso me protegeu de muita coisa, isso me ajudou a lidar com muitos desafios, isso me ajudou a sobreviver. Mas hoje eu preciso seguir assim? Então eu tenho consciência, eu tenho um adulto aqui que vai estar junto com a criança, ou seja, minha razão junto com a minha emoção, para me mostrar o caminho seguro. Também não é aquela fantasia de que a gente vai cuidar da criança e a vida vai virar cor-de-rosa. É encontrar o pote de ouro no final do arco-íris. Não é isso. Nós continuaremos sentindo, nós continuaremos tendo desafios, nós continuaremos travando na insegurança. A diferença é que eu não fico nesse lugar. Eu sinto insegurança, mas eu consigo vir com outras respostas, outros caminhos, outras possibilidades, outras percepções, porque eu tenho outras partes. Eu ampliei a percepção da minha história, de quem eu sou. Então eu posso sim, eu sinto uma insegurança, sinto, mas eu não sou só insegura. Eu também tenho confiança, eu também tenho curiosidade, eu também tenho ousadia, e é essa a parte que eu quero trazer agora, porque eu preciso, eu decidi avançar. Então o medo está aqui, eu escuto ele, eu vou com ele. Né? Eu vejo muita gente falando que às vezes encontrar a criança interior é encontrar um mar de rosas. É muito bom, mas não pense que você não vai ter desafios. Mas, gente, mais do que apagar, mais do que eliminar da vida as suas dores, a grande potência está em saber, perceber e lidar com aquilo que emerge aqui. Porque você pode estar aqui no seu relacionamento afetivo com teu namorado, com teu marido, você pode estar no relacionamento com teus filhos, vai estar com a tua mãe, com o teu chefe. Não é uma regrinha que você aprendeu. Você reconhece, você se vê. Você sabe olhar para a sua necessidade e atendê-la, independente de onde você estiver, de que tamanho você vai estar.
Faz sentido? E aí, então, deixa eu ler aqui, né? É muito interessante isso, a Mariana está dizendo, porque eu sempre fui dita que eu gostava, de aparecer por ser bonita, por querer me mostrar. Isso me trouxe uma trava muito grande de aparecer, apesar de me sentir bem em evidência. Também entendi que eu não tinha problemas porque eu não era criança tímida. Hoje eu aprendo em terapia o quanto eu tive dores sim na infância por isso. Hoje eu entendo que isso é uma potência, uma espontaneidade e não algo egocêntrico, porque minha intenção quando criança nunca foi ser egoísta. Eu aprendi que eu era por ser espontânea. Exato. Que é o que eu tô falando aqui. Vem do outro, a história do outro. A interpretação do outro, ele ouviu isso em algum lugar, que ser assim era egoísta. Ele veste isso e ele vai passando para os outros, sem se questionar. E eu tô convidando você aqui para parar, olhar para tudo aquilo que você recebeu e se questionar. Se questionar. Realmente isso é sobre mim? Será que isso não era um recorte de um momento? Será que isso era uma interpretação de outro que eu tomei para mim como verdade? Será que isso é algo meu, mas distorcido? E às vezes tem verdade ali, mas distorcida, né? Quanto de inadequação, de insuficiência, de isso é feio, isso não pode, a gente foi introjetando e foi se tornando nossa própria referência. E a gente foi se esquecendo de quem a gente realmente é. E esse é um grande perigo. A gente viver nesse mundo de hoje sem saber quem é. Com tanta gente, com tanta influência, tentando fazer descer goela abaixo um jeito ideal de ser. Você tem que ser assim para ser amada, você tem que ser assim para pertencer, você tem que ser assim para ter atenção, você tem que ser assim para ser rico, você tem que ser assim para isso, para aquilo outro. Tem receita para tudo. E não tem receita para ser você. Você é singular, você é única. E compreender e permitir que essa essência venha, né? Resgatar essa essência real de quem você é transformador. Porque isso te dá a liberdade de ser você, isso tira das suas costas tantas mochilas, tantas bagagens, que às vezes nem sua é. O terceiro ponto que eu quero trazer para vocês deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui antes de seguir. Para isso, precisamos integrar essas partes dolorosas, né? Isso. Por isso é tão importante esse cuidado com a criança interior. Isso mesmo, Aline. É integração, né? Integrar todas as nossas partes. É amar as nossas partes belas e as nossas partes mais difíceis também. É se amar por inteiro. Porque aquilo que hoje às vezes vai parecer que é um problema, às vezes é um problema para aquela pessoa nessa relação, mas para você é sua defesa, é sua proteção. Toda defesa existe para nos defender, a gente não vai jogar fora nenhuma delas, mas a gente precisa compreender para não ficar colocando defesa onde a gente pode ser espontâneo, a gente não ficar colocando espontaneidade onde a gente precisa se proteger. Luto muito com o perfeccionismo. E aí esse perfeccionismo, ele vem muito disso também. Alguém, em algum momento, te fez entender ou pensar, acreditar que tinha que ser tudo muito perfeito para ter esse lugar. Que é o ponto que eu vou falar aqui agora. A gente percebe o mundo pelas estratégias que nós desenvolvemos para lidar com as nossas dores e faltas. As estratégias. Dentro daquele ambiente, daquele lugar que você cresceu, que tinha humanos falhos, com dores e feridas também, que estavam tentando dar o seu melhor ou não, mas você cresceu ali, você foi entendendo do jeito que você deu conta qual era a maneira que você iria atender e resolver as suas necessidades, já que tinha necessidades que não eram vistas. E não, gente, mais uma vez, nenhum ser humano é capaz de atender 100% das nossas necessidades. Por isso todos temos uma criança ferida. Então essa criança foi percebendo, né, pela maneira sensorial, pela maneira que ela dava conta, e foi encontrando o jeito, como que eu vou resolver isso? E ela vai experimentando, ela vai tentando se ajustar. E o que funciona, ela repete. E aí funciona, é reforçado, ela repete. E assim vão surgindo
as boazinhas, as birrentas, as que chamam atenção, aquela que atende tudo para todos, a salvadora, aquela criança que só tira nota boa. Vai surgindo perfeccionismo, aquela pessoa que nunca erra, aquela pessoa que está sempre disponível, aquela pessoa super engraçada que nunca tem problema porque ela entendeu que a função dela ali para ter o próprio espaço era ser a razão do riso de todo mundo. Porque ela percebeu que ela podia ser reguladora dos conflitos familiares. Então, às vezes, lares com muito conflito, pais que brigavam muito, às vezes casos de dependência, né, de alcoolismo, aquela criança foi entendendo que ela seria reguladora das emoções da casa. Então, ela vai absorvendo as emoções e cuidando de todo mundo, sem a consciência de que eu estou fazendo isso como uma estratégia para lidar com a minha dor. Ela não tem isso, essa consciência. O que ela tem ali é: isso está funcionando. E tá sendo. Eu me sinto vista, eu me sinto amada, eu sinto que eu tenho espaço, eu sinto que eu tenho lugar. Então eu vou fazendo, eu vou fazendo, eu vou fazendo. O que que pega nisso? Porque, gente, isso não é de todo ruim, não. Essas são as nossas máscaras. E as máscaras, elas servem como estratégias para atender necessidade na infância. O que que pega? A gente fica viciado nessa estratégia de sobrevivência. E aí a gente cresce entendendo que essa máscara é a gente todinho. E aí a gente se limita e se fecha para ser só aquela máscara. E a gente deixa de ser tudo que a gente é, tudo que a gente pode ser. A gente esquece que a gente tem outras maneiras, outras possibilidades e não se permite ser diferente disso. Então a gente fica rígido ali. Entende? A gente fica preso nessa máscara, nessa estratégia. Então, aquela pessoa que sempre esteve disponível, que foi doadora, né? Ela agora ela está disponível, até ela ficar sobrecarregada, cansada, com estresse patológico, tóxico, depressão, enfim, vai desencadeando uma porção de coisa. Porque ela não consegue perceber o limite, que ela pode dizer não, que ela não precisa disso, que ela pode sim fazer, porque isso diz muito sobre a história dela. Mas ela não é só isso. Se um dia ela não puder fazer, ela tem o mesmo valor, a mesma importância. Né? Aquela mulher que dá conta de tudo e começa a achar agora que se um dia ela não der conta, acabou o mundo dela. E olha o peso que isso fica nas nossas costas. E sim, eu aprendi na minha história que eu vou dar conta de tudo, mas se tiver um dia que eu não der conta, eu vou relaxar, eu vou descansar e eu não perco a minha essência, eu não perco o meu valor. Porque hoje eu consigo entender de onde surgiu essa necessidade. E eu posso dizer para minha criança: ei, pequena, vamos descansar. Você é tudo isso, fazendo ou não fazendo nada. Porque eu vejo você. E, gente, como isso é libertador. Na infância, tudo isso serviu. Mas hoje, você precisa disso? Você ainda precisa dessa máscara o tempo todo? A gente precisa se questionar isso quando a gente começa a olhar para nossa criança. Ontem a gente teve uma aula, eu falo a gente porque a Ana Carolina está aqui também, né? A gente está estudando junto. E eu achei lindo o que ele falou. Que vai ter momentos que a gente vai ser inautêntico, sim, porque precisa. E isso não muda a tua verdade, isso não abafa quem você é, porque você faz isso com consciência e escolha. Você não vai para esse lugar por falta de consciência, por obrigação, para agradar ou para atender as suas necessidades básicas para sobreviver. Você faz isso porque você entende, cara, no trabalho eu preciso usar a máscara de dedicada. Então, nesse horário que eu vou estar ali, eu preciso sim ser dedicada. E ok.
Desde que você entenda a hora de entrar e a hora de sair disso. E se algum dia no trabalho não couber, porque tem outras prioridades, também tá tudo bem. É dizer, eu sinto muito, é meu limite. Mas às vezes, então, a máscara não é uma coisa que a gente vai só jogar fora, quebrar. Mas quem assistiu o filme do Máscara? Vocês se lembram que ele punha a máscara e ele tirava a máscara, ele punha a máscara e ele tirava a máscara, até que teve um momento que ele pôs a máscara e ele não conseguia mais tirar aquela máscara. Lembra disso? Esse é o ponto. Uma coisa é eu ter essa máscara, eu entendo que em alguns momentos, em algumas relações, eu preciso desses limites, eu preciso dessas situações, desse contexto, tudo bem. Mas eu sei entrar, eu sei sair. Outra coisa é quando isso me domina de um jeito que isso me anula. E aí, a gente não consegue mais tirar. E aquilo vira um problema. E aí, se vocês se lembram do máscara, vocês vão ver que daí, depois que a máscara gruda, aquilo que parecia que era bom vira um problemão. Vai para um extremo problemático. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Ok? E tudo aquilo que a gente vive de dor, a gente vai repetir. O que nós sofremos na infância, a gente vai repetindo ativamente na vida adulta. Sabe por quê? É como se a gente fizesse juramentos lá atrás. Por falta de recurso, a gente quer resgatar a nossa dignidade perdida. E a gente fala, eu nunca mais vou permitir que façam isso comigo. Eu nunca mais vou viver essa situação de novo. Às vezes, inconscientemente, a criança faz promessas, né? Faz juramentos de vingança ou de resgate, assim. O problema disso é quando vai para o extremo. Porque a gente não tem consciência, mas aí a gente se torna aquela pessoa reativa, aquela pessoa que nem escuta o outro, já tá... Porque nunca mais ninguém vai fazer nada disso comigo. Você nem tá aberto mais para o outro, porque você criou muita barreira. Mas você tá só repetindo aquilo que você sofreu. E aí, nesse caso, o que que acontece? Geralmente o que acontece, vou pegar o exemplo da autocrítica. Você cresce num ambiente muito exigente. Você não faz nada bom, isso não é suficiente, você não faz mais que sua obrigação, né? Tá lá para estudar mesmo. Só isso. Você não serve para nada, você nunca fez nada de bom. Tá. Nunca mais, nunca vou deixar ninguém falar assim comigo. Quando eu crescer, ninguém nunca mais vai falar comigo desse jeito. E você não deixa mesmo, mas aí você se torna um perfeccionista. Porque para ninguém nunca mais exigir nada de você, ou dizer que o que você fez não era bom, você tem uma autocrítica, uma violência com você, você repete o mesmo com você, você internaliza aquelas falas e você repete violentamente aquilo com você. De fato, ninguém nunca mais faz isso, mas e você? E esse seu discurso interno? Quanto isso está te machucando? E aí vem muitas vezes esse perfeccionismo. De fato, você é muito bom, mas aí de repente você entra numa impostora. No curso eu falo mais das síndromes, né? Da impostora, da obediência cega, da boazinha, da salvadora. E aí você entra nessa síndrome da impostora. Sem entender que tem uma parte disso que pode ser uma potência se você usa com consciência, com presença, com verdade. Mas pode ser muito, muito violento. Sem essa percepção de quem é a tua criança, de quem é você. Eu quero que você se lembre. Não é o que você vive que vai te fazer sofrer, mas a reação com aquilo que você vive por causa das suas feridas. Por isso que tem pessoas que vivem coisas muito semelhantes a você, mas para algumas é só passou. Para outras é uma fonte de sofrimento, porque a maneira como você sentiu e como você reage com isso hoje na vida adulta está te ferindo. Ok? E nisso a gente segue repetindo padrões, a gente segue ferindo, repetindo essa ferida, sem se questionar. Você cresceu, lindona. Olha para a mulher que você é hoje. Entre trancos e barrancos, entre tretas e tretas, você chegou aqui. É porque deu certo. A gente não vai invalidar as estratégias e aquilo que aquela criança fez para lidar.
a gente vai olhar para ela aí na fotinha e falar, obrigado. Você fez o seu melhor. Mas eu tô agora aqui e eu assumo isso. Deixa eu cuidar um pouquinho de você. Deixa eu olhar para você, já que ninguém olhou lá atrás. Eu vou cuidar de você. Não precisa mais carregar o mundo nas costas. E eu falo isso também. Porque como é libertador a gente tirar o mundo das costas. Não é verdade? Vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Como tá aí para vocês? Como tá chegando essa aula para vocês? Relembrar tudo que está a serviço, mas saber até onde podemos ir com isso. Exato, bom. Processo, gente. A gente quer ter consciência das nossas dores para que a gente possa seguir a vida com mais leveza, com autonomia, criar um lugar seguro. E é a tomada de consciência, o que na Gestalt a gente vai chamar de awareness, né? Aquilo que é muito mais do que só aprender. É aprender, é sentir, é todo um movimento que acontece aqui dentro de nós. Isso abre caminho, isso abre possibilidade. Não é sobre doer ou não doer, mas é se doer, eu tô aqui inteira para me acolher, para me abraçar, para olhar para o que dói e para cuidar. E para cuidar disso. Ontem o Enio Brito falou sobre a cura e o cuidado, né? Que na etimologia lá da palavra, curar está na mesma origem do cuidar. Eu não uso muito falar em curar, né? Porque a gente não cura a criança, a gente cura a ferida que ficou. A criança não precisa de cura, a gente cuida da criança. E quando a gente cuida da criança, a gente cura as feridas. Para quê, Carol? Para a gente viver uma vida autônoma, uma vida que vale a pena ser vivida, para a gente viver o nosso propósito. Você acha que você nasceu, que você passou todos os perrengues que você passou, só para ser mais um número? Só para ser mais um CPF? Só para ser mais um boleto para pagar? Você realmente acha que é isso? Porque eu não acho. Você nasceu e você viveu tudo isso porque existe um sentido na sua vida. E se você já encontrou, cuidar da tua criança vai fazer você fluir, você voar nesse sentido, nesse propósito. E se você não encontrou, é olhando para a tua criança que você vai encontrar a essência, o sentido da sua vida, o teu propósito. Gente, não tem como a gente olhar para quantos anos de vida, no meu caso, 33 anos de história. E querer dizer que eu vou resolver tudo e deletar tudo para ter um mindset. Não, eu vou aceitar, eu vou olhar para minha história e falar, eu aceito, porque isso é meu, é minha história, eu aceito às vezes que eu deslizei, às vezes que eu poderia ter feito diferente, eu aceito às vezes que eu acertei, eu aceito às vezes que eu errei querendo acertar, eu aceito até que eu acreditei tanto tempo nesses rótulos porque foi isso que eu tinha. Mas eu não preciso olhar para esses rótulos como algo pejorativo, invalidador. Eu posso ressignificá-los. E isso eu gosto muito, porque isso traz a potência. Então, tá, eu sou uma pessoa, então... deixa eu pegar um exemplo aqui. Eu sou uma pessoa... Pegar o exemplo da Malu, por exemplo. A Malu é super agitada, uma menina ativa, uma menina esperta. Eu tenho que tomar muito cuidado para não rotular e não deixar rotularem tanto ela. Vamos rotular, inevitável. Mas eu cuido para reforçar quem ela é. Mas às vezes ela cresce achando que ela é uma menina teimosa, uma menina birrenta, uma menina que quer chamar atenção. Quando na verdade eu vejo ali uma líder, uma mulher bem posicionada, que sabe o que quer, que não aceita que qualquer um determine o que ela vai fazer da vida. E eu quero que ela cresça sabendo que ela é essa pessoa. Que às vezes ela precisa medir isso. Que ela, sabendo disso, ela pode
entender a intensidade disso em cada circunstância, em cada momento. Mas é muito potente uma mulher bem posicionada que sabe o que quer. E eu não quero abafar isso nela, porque às vezes eu não dou conta das vontades dela. Entende o que aconteceu com a gente? Como a gente hoje olha para nossa criança e fala: você não era teimosa, você não era egoísta. Eu não sou assim. Na verdade, o que enxergavam era uma pessoa muito bem resolvida. Só que ninguém soube me dar esse nome. E não soube dar esse nome porque nunca ouviu, porque nunca recebeu. Então, às vezes, tua mãe te chamou de egoísta e de teimosa porque foi o que ela ouviu, ela só repetiu, ela não pôde cuidar. Mas você agora ouviu que pode ser diferente. Então, peraí. O que ela disse não é uma mentira. Só que foi mal interpretado, passou pela história dela, pela dor dela, pelo julgamento dela. O que isso é? O que disso é dela e eu vou devolver? E o que disso é meu? A gente precisa fazer esse exercício. O quanto disso me pertence, eu vou ficar, porque isso diz quem eu sou, é minha história. Mas eu vou dar os nomes, hoje que eu tenho essa consciência, eu dou os nomes que me cabem. O quanto disso eu devolvo. Mas deixa eu ler aqui os comentários de vocês. Quando eu entender as feridas dos meus pais, aprendi a acolher muito mais a minha criança e ressignificar os rótulos que outras pessoas me deram na infância. É sobre isso que a gente está falando aqui. Não é julgar, não é acusar. Gente, acusar alguém não muda a ferida que já está aqui dentro. Mas a compreensão, como eu disse, no processo de tomada de consciência, ela abre um caminho para ressignificar, para contar outra história, para olhar de outros lados, de outras perspectivas. A Pamela sim me resgatou, que na verdade eu não era tímida e sim, eu criei esse rótulo para mim. E hoje a gente pode abrir mão disso que ficou para trás. Bom, eu quero deixar só uma atenção aqui muito importante, até mesmo para quem veio para o curso. Ontem isso, eu até escrevi aqui a fala do Enio Brito, porque foi muito forte. Somos seres históricos, complexos e transformados, e transformamos nossa história ao longo da vida. Olha só. Nenhum post te define, nenhum conceito te define. Você é complexo demais para caber numa caixinha. Você tem uma história. E desde a infância para cá, você já se transformou tantas vezes. Seus traumas, por isso que eu falo da memória modificada, porque seus traumas, as suas memórias, elas são modificadas ao longo da história. E que bom, né? Porque se ela pode ser modificada, quando eu estou numa aula dessa e eu saio da minha cadeira e sento em outra e eu vejo as coisas de outra perspectiva, isso me dá a possibilidade de recontar essa história com uma ampliação maior. Mas o que eu quero dizer com isso é que, claro, você vai encontrar muita metodologia, muita conceituação, porque isso embasa a nossa teoria. Lembra do adulto racional? O adulto precisa dessa explicação. Mas a gente ouve, a gente assimila, a gente compreende, para que a gente possa ir para a via do sentir com segurança. Ok? Então, por exemplo, lá no curso eu falo das 5 feridas emocionais: rejeição, abandono, traição, humilhação, enfim. Eu falo dos modus operandi, eu falo da impostora, eu falo da salvadora, como eu já disse para vocês. Isso são uma forma de organizar para trazer compreensão. Mas na hora da prática, o que você vai sentir é o que vem daqui de dentro. Então, às vezes você vai me dizer: nossa, Carol, me encaixo com tudo. Tudo bem. Desde que você tenha consciência de quem é você aqui agora, tá lindo. Carol, a minha história, né? Na minha história eu vivi isso. Eu vou ser assim? Isso não é determinista. A infância, o que nós ouvimos, o que nós vivemos, influencia, mas não determina. E o que um viveu, talvez o outro não vai viver igual. E vai, ou vai viver igualzinho e vai ter reações e respostas completamente diferentes.
Então, sempre que vi, porque a gente cresceu e a nossa sociedade nos estrutura tanto para viver em caixinhas que a gente, para sair de uma caixinha, a gente fica procurando outra. Então, agora eu deixei de ser a menina mimada para ser a rejeitada. Ah, minha filha é rejeição, eu sou rejeitada. Ah, eu sou a salvadora, eu sou salvadora. Não, isso complementa a minha história, isso me ajuda a compreender, mas eu sou a Carol. Eu sou a Carol que tem hora que eu sou dura, eu sou firme, eu sou bem posicionada. E sou a Carol que tem hora que é doce, que é meiga, que gosta de agradar. Ok? Então a gente precisa ter esse cuidado. Então quero deixar isso para vocês. Sempre que vocês verem, tragam isso para vocês como uma oportunidade de ampliar a compreensão, tá bom? E a infância não é feita só de dores. Essa é a parte que eu mais gosto. Eu gosto muito de trazer a criança de potência como recurso para trabalhar nossa ferida emocional. Porque vai ter momentos em que você vai de encontro à criança e vai cuidar dela. Mas muitas vezes vai ser a criança que vai vir de encontro com esse adulto que somos. E ela vai trazer toda a curiosidade, a coragem, a exploração. Ela não tem medo do ridículo, ela não tem medo do que vão pensar. Ela não quer se esconder, ela quer ser achada. Aquela criança que se alguém dá risada dela, ela ri junto, porque é tudo que ela queria. Então é essa criança que eu quero que fique aqui do ladinho. Seja para você pegar ela e falar: bora! Você pode se divertir mais, você pode se mostrar mais. Eu tô com você. Ora, ela que vai vir e vai falar: ei, para de ser esse adulto chato. Olha aqui o jeito que a gente realmente é. Vamos dar risada disso? Então, eu gosto de trazer sempre nesse trabalho a liberdade, a simplicidade de ser criança, né? A gente não tem mais 5, 6, 7 anos. Mas aquela verdade, aquela essência está aqui. E a gente quer que ela permaneça. A gente quer integrar ela na nossa vida hoje. Olha só. Esse é só o primeiro passo. O caminho de encontro, de conexão com a criança interior, ele é uma jornada da vida. O que isso quer dizer? Quanto mais eu vou ampliando a minha compreensão, mais eu desejo saber. Mas sim, a gente precisa atravessar essas primeiras barreiras, esses primeiros desafios. Mas não é atravessar cobrando tudo, é atravessar com amor, com gentileza, com respeito. Olha que lindo, a Rita falou que fazia tudo envergonhado, escondidinho e agora quer sair dançando. Dance, Rita, dance. Ó, eu vou ler para vocês uma cartinha que eu peguei, que eu escolhi, e vou tirar outra aleatória, tá bom? Depois eu vou deixar a fotinho lá no grupo se vocês quiserem postar. Se quiser postar essa aula lá no Instagram, me marca, eu quero repostar vocês, tá bom? A cartinha da dor, que diz assim: dor é quando uma coisa vem pra gente, vem pra nossa vida para nos ensinar, mas a gente manda ela embora e não quer olhar. Aí ela fica tentando entrar, mas como a gente fechou a porta, ela fica batendo até a gente abrir e deixar ela passar. Abra a porta para que a dor passe através de você. A dor faz parte do processo. A gente pode permitir que ela passe e nos deixe o que ela veio trazer, ou resistir e sofrer. Um beijo, sucesso para vocês. Tchau, tchau.